eu sou a Jaqueline Corrêa, sou psicóloga, atendo adolescentes, adultos e idosos de forma presencial em Cuiabá, Mato Grosso, e online para brasileiros em qualquer canto do país ou fora dele. Gente, mas afinal, o que é a psicologia? Hoje eu tô aqui para falar para vocês de forma descomplicada sobre o que é, de fato, essa profissão. Bom, para começar, eu tinha 14 anos quando eu me deparei com essa palavra, psicologia. E pelo interesse pela mente, pelo comportamento, as emoções, as relações, eu logo pensei, cara, eu gosto disso. E no decorrer da adolescência, vez ou outra, eu visitava novamente esse plano de ser psicóloga, mas foi em 2012 que eu realmente bati o martelo e disse: vou ser psicóloga. E em 2013 iniciei minha graduação em psicologia, na cidade onde eu cresci, Pimenta Bueno, Rondônia. Lá eu comecei a minha graduação em psicologia e conheci de fato o que é essa profissão. Porque antes disso, eu tinha uma ideia completamente rasa sobre isso. Bom, pelo que eu me lembre, eu achava que a psicologia era uma profissão que cuidava da mente, cuidava das emoções, dos comportamentos. Eu imaginava que era muito a vibe da psicologia clínica, ajudar alguém a ter uma vida mais saudável, mais feliz. E basicamente era esse raso que eu conhecia. Eu não sabia que a psicologia podia ser muito mais que isso. Bom, a psicologia é uma ciência e profissão que tem base na filosofia. Como vocês sabem, os filósofos antigamente eram as pessoas que pensavam sobre a vida, refletiam sobre as relações, sobre como viver, sobre o nosso desenvolvimento, sobre nosso comportamento, sobre nosso poder de escolha, sobre a liberdade de ir e vir, sobre a nossa responsabilização pelas nossas escolhas, sobre as emoções. E toda essa reflexão e essa abertura para pensar sobre a vida nos deu base para desenvolver uma ciência que estuda e cuida da saúde mental, que é nada mais do que a nossa vida, né? E depois disso, nós temos aí alguns médicos que se encaminharam para essa área da saúde mental. Muitos psiquiatras na época começaram a trabalhar com isso, tanto que os primeiros teóricos da psicologia são psiquiatras que se dedicaram ao estudo da mente, que se dedicaram ao estudo da saúde mental das pessoas, como se relacionam, como fazem escolhas, como se comportam. E no decorrer do tempo, a psicologia deixou de ser uma disciplina na filosofia, deixou de ser uma disciplina na medicina para se tornar empoderada, emancipar, e se tornou uma ciência e profissão. A psicologia é uma das profissões mais amplas que eu conheço. E eu trabalho com orientação profissional, vocacional, então eu tenho um repertório sobre as profissões que me permite dizer isso. Para começar, a gente tem a psicologia clínica, que é a área mais conhecida, até uma cena comum quando se fala psicologia, que é a psicologia clínica. O psicólogo, o terapeuta, a psicoterapia, que é esse cuidado que a gente tem, esse atendimento à pessoa que está com dificuldades emocionais, ou que está com algum transtorno psiquiátrico, ou que está com dificuldades nos seus relacionamentos, conflito amoroso, conflitos familiares, ou mesmo está com uma baixa autoestima, timidez. Um bullying na escola pode desencadear um sintoma depressivo, uma baixa autoestima, uma dificuldade em habilidades sociais, ou até mesmo um autoconhecimento. Desenvolver o autoconhecimento é super importante para que a gente faça escolhas mais autênticas, escolhas mais congruentes com a vida que a gente quer viver. Nem tudo que a gente aprende na nossa vida faz sentido. E o autoconhecimento nos permite observar e refletir.
isso que eu venho fazendo, isso que eu venho aprendendo e repetindo na minha vida, faz sentido para mim? Ou eu só aprendi e estou repetindo? Então, o autoconhecimento é um aspecto preventivo de saúde mental e é um aspecto de pessoas saudáveis e maduras. Logo, é um aspecto que a gente trabalha em psicoterapia. Então, a psicoterapia é esse atendimento. O psicoterapeuta é como uma pessoa que está de fora, olhando para você e para as questões que você traz em terapia e percebendo coisas que talvez você não perceba. Alguns teóricos afirmam, por exemplo, que o terapeuta pode funcionar como um espelho para que o paciente possa se ver. Tem muita coisa que a gente faz e fala que a gente não percebe. E a pessoa que está nos ouvindo, nesse caso o terapeuta, ele nos responde dizendo: eu percebo que quando você fala isso. Portanto, o terapeuta ele é essa pessoa que te olha, que te percebe, que fica atento às suas falas, aos seus movimentos e te ajuda a pensar. Tem psicólogos que dizem que é como um segundo cérebro para pensar junto com você. O que faz sentido para você? Que tipo de vida você quer viver? Será que as minhas atitudes estão sendo coerentes com aquilo que eu quero colher? Será que eu estou plantando aquilo que eu quero colher? Então é essa ajuda, a psicoterapia. E a psicoterapia pode ser tanto para adolescentes, para adultos, para idosos ou mesmo para crianças, que a gente pode chamar de ludoterapia. Então a comunicação ali utiliza muito do lúdico, o brincar. A criança se comunica muito através do brincar, através dos recursos terapêuticos que a gente usa com os brinquedos, uma expressão criativa, utilizando desenhos, pinturas. Inclusive na psicoterapia a gente tem esse recurso expressivo quando o paciente não está muito adepto à comunicação dos seus sentimentos. A gente pode começar com alguns recursos. Por exemplo, a gente tem alguns recursos de cartinhas de sentimentos. Esse aqui especificamente é o Sentimímica, que a gente usa principalmente aqui em Cuiabá, Mato Grosso, porque é um recurso que foi feito por psicólogas daqui e é um recurso muito utilizado. Nós temos alguns sentimentos: indiferente, feliz. São recursos que a gente pode utilizar em psicoterapia se o paciente não tiver esse costume de conversar, de falar sobre si mesmo. Tem sessões que não se desenvolvem facilmente na conversa. A gente pode utilizar esses recursos. Eles são muito utilizados, às vezes, na adolescência, mas a gente pode utilizar em outras idades também, se assim o psicólogo perceber que é necessário. Nós temos também uma outra área na psicologia, que é a avaliação psicológica. Nós temos, inclusive, testes que nós podemos avaliar a personalidade, escolhas profissionais, a atenção, a nossa atenção, a memória, dentre outras questões. Temos inventários de depressão, inventários de ansiedade, testes para avaliar transtornos psiquiátricos de personalidade, como borderline. Temos testes que nos ajudam a identificar TEA, transtorno do espectro autista. Portanto, esses testes só podem ser utilizados por psicólogos, porque desde a graduação nós nos desenvolvemos para corrigir esses testes de maneira adequada, aplicar de maneira adequada, interpretar de maneira adequada e fazer o manejo desses resultados no atendimento com o paciente. Então, não basta só ter o teste para identificar questões. A gente precisa ter um manejo desses resultados. Como trazer esses resultados para o paciente? Como que a gente pode utilizar esses resultados para um tratamento eficaz, para ajudar esse paciente a lidar com as suas dificuldades que foram encontradas nesses testes? Dificuldades, mas também habilidades. Muitas das vezes a gente não tem um autoconhecimento tão desenvolvido e nisso o psicólogo pode te ajudar. Os testes, eles precisam ser utilizados quando vai facilitar o autoconhecimento do paciente.
Inclusive, alguns podem dizer: mas por que a gente vai precisar de um teste se o próprio paciente pode me dizer? Tem coisas que o paciente não sabe sobre si mesmo ainda. E o teste pode facilitar que o próprio paciente se conheça melhor. E lógico, vai facilitar que o psicólogo também entenda o desenvolvimento desse paciente para melhor ajudá-lo. Então, esses testes são recursos exclusivos do psicólogo, mas também temos algumas outras escalas, alguns recursos, como esse que eu mostrei, que a gente pode utilizar e outros profissionais também podem utilizar, como psicopedagogos, por exemplo. São escalas, são recursos que qualquer pessoa pode comprar, mas os testes exclusivamente apenas os psicólogos podem usar. É um recurso muito eficaz que a gente utiliza. Inclusive, eu, como trabalho com orientação profissional, utilizo alguns desses. E atualmente estou também realizando a especialização em avaliação psicológica e por conta disso, futuramente estarei também avaliando pessoas que querem fazer a cirurgia bariátrica. Dentro da clínica, nós temos também uma especialidade que é a neuropsicologia, que são psicólogos que se especializam em neuropsicologia e estão aptos para fazer avaliações sobre o neurodesenvolvimento. Hoje em dia é uma especialidade que tem alavancado e as pessoas têm procurado para identificar TEA, para identificar TDAH, para identificar dislexia, e isso é muito importante porque é uma forma de desenvolver o autoconhecimento, de entender como eu estou funcionando, como meu filho está se desenvolvendo, como nós podemos ajudar no seu desenvolvimento. E o neuropsicólogo vai te ajudar a identificar esse desenvolvimento dessa criança, ou o seu desenvolvimento, sua forma de funcionar, como o seu cérebro funciona. E assim a gente descobre limitações, dificuldades, habilidades. E quanto mais autoconhecimento a gente tem, mais a gente cuida da gente, mais a gente consegue ter uma vida mais eficaz, né? E faz escolhas mais autênticas. Dentro da clínica, nós temos, como eu disse, esse atendimento infantil, que pode ser tanto para o tratamento de questões emocionais, quanto também pode ser um tratamento para ajudar nesse desenvolvimento. Quando em uma avaliação neuropsicológica são identificadas questões importantes em falta no desenvolvimento, há esse tratamento infantil para desenvolver melhor essa criança, para ajudar ela a se desenvolver. E isso é muito importante, porque tem aumentado a procura e eu fico muito feliz com isso, porque o psicólogo é profissional para te ajudar a ter uma vida mais saudável. Mas, saindo um pouquinho da clínica, temos várias especialidades. Você sabia que o psicólogo pode atuar na escola, nas empresas, no esporte? Cada clube pode ter um psicólogo e deveria ter, para que todos os jogadores pudessem ter acesso a esse auxílio em saúde mental. Pode ter psicólogo também em hospitais e deve ter, para ajudar os enfermos, para ajudar os familiares e para ajudar que essa equipe tenha um manejo adequado das questões envolvidas, nas questões que atravessam o adoecimento. Temos psicólogos em UBS, postos de saúde, para o atendimento da população. Temos psicólogos em CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que é esse atendimento gratuito à população que necessita de atendimento psicológico e psiquiátrico, bem como assistência social. Temos também psicólogo nos CAPS, especializados em álcool e drogas, ou mesmo o CAPS infantil e adolescente. Então, temos psicólogos em muitas áreas, inclusive, que não pode faltar também, a psicologia jurídica. Temos psicólogo no sistema judiciário e também no sistema prisional, porque todo mundo tem direito a esse acesso de saúde mental. Saúde mental não é um privilégio, não deveria ser. Saúde mental deve ser um direito de todos. Ter acesso a um psicólogo é uma forma de cuidar da própria vida, de se desenvolver melhor, de se conhecer para fazer escolhas mais coerentes com a vida que eu quero ter. Tem muita gente que, poxa, queria tanto conseguir
ser feliz no meu emprego. Poxa, o psicólogo pode te ajudar a pensar melhor. Será que esse emprego realmente é o que faz sentido para minha escolha de vida? Vamos pensar, que caminho será que é mais coerente com a minha forma de funcionar? Será que eu estou agindo coerente com aquilo que me faz bem? Portanto, a psicologia é muito ampla, como vocês puderam ver, mas não para por aí. Você sabia que tem várias linhas teóricas que amparam o trabalho do psicólogo? Pois é, cada psicólogo segue uma linha teórica que ampara na visão de ser humano, na visão do manejo terapêutico, que orienta o psicólogo no tratamento com o paciente, nas visões sobre as suas escolhas, sobre o seu desenvolvimento. E isso a gente pode chamar de abordagens, como muitos já ouviram. Temos aí algumas linhas teóricas muito famosas, que é a primeira delas, a psicanálise, que foi uma das primeiras lá nos primórdios. Então, o teórico da psicanálise, o famoso Freud, é um dos primeiros que trouxe preceitos fundamentais para o início da psicologia, mas hoje é apenas uma das linhas teóricas, porque temos outras. Temos uma linha teórica comportamental, temos psicólogos hoje que são identificados com a abordagem análise do comportamento, temos também psicólogos identificados com a abordagem que a gente chama de terapia cognitiva comportamental, temos também psicólogos identificados com a humanista, que é uma linha humanista, e dentro dela temos várias abordagens. Temos a Gestalt, temos a logoterapia. A logoterapia, por exemplo, é muito interessante. É uma abordagem criada por um teórico que foi preso nos campos de concentração e, diante de todo o sofrimento que ele viveu, ele conseguiu refletir sobre esse enfrentamento e criou sua própria abordagem de ajuda a outro ser humano, que é a logoterapia. E temos também a abordagem centrada na pessoa, que é a que eu me identifico. Então, eu sou uma psicóloga centrada na pessoa, de linha humanista, e essa linha teórica orienta o meu trabalho. É o meu jeito de ser. Não é uma linha que eu tento seguir. É uma abordagem que é coerente com a minha forma de funcionar. E isso é muito bonito na psicologia, porque temos muitas linhas teóricas e científicas, porque não são opiniões, são linhas teóricas estudadas e validadas. Então, essa é a minha, porque combina com o meu jeito. E é por isso que nós temos várias linhas teóricas, porque temos vários psicólogos. Então, se você se identificou com essa profissão, se você percebeu que talvez você pode estar precisando dessa ajuda, procure um profissional qualificado, que tenha CRP ativo. E mais do que isso, você precisa também se sentir à vontade com o seu psicólogo. Somos pessoas também. Cada psicólogo tem um jeito de ser, tem uma linha teórica de base, e você pode não ter se identificado com algum psicólogo que você foi. E tudo bem, não confunda isso com todos os psicólogos. Cada psicólogo tem uma forma de atuar. Talvez você só não encontrou o seu ainda. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se você gostou desse vídeo, aguarde que tem mais. Me sigam, se inscreve no canal. Ache o meu Instagram, que eu vou estar colocando bem aqui, para vocês seguirem, que lá eu sempre posto dicas de saúde mental, falo muito lá do meu dia a dia, e espero que vocês gostem.